Olá pessoal, nessa aula então a gente continua, né, o nosso estudo da transformada Z e a gente vai utilizar, né, alguns resultados, né, que a gente viu na aula passada e vamos falar um pouquinho também aí de polos e zeros, né, que são importantes elementos na análise, né, principalmente de estabilidade e regiões de convergência da transformada. Então olha só, na aula passada, né, a gente viu, né, que a transformada Z ela podia ser utilizada para a gente fazer a análise de um sistema linear invariante no tempo discreto, né? E que quando, né, finalzinho da aula passada lá, né, a gente viu que quando a nossa EDLCC, né, estabelecia, né, uma relação de entrada e saída, né, na forma da relação entre dois polinômios, eu consegui então escrever, né, a minha função de sistema como sendo a razão entre dois polinômios, né? Tá? Essa expressão aqui é aquela expressão do finalzinho da aula passada. Tá? Então, de uma forma geral, né, eu posso dizer, né, que a minha função de sistema, né, quando eu consigo descrever ela dessa forma racional, ela pode ser então vista como sendo, né, a razão entre um polinômio nz e um polinômio dz. Tá? Bom, as raízes desse polinômio nz, ou seja, as raízes do polinômio que estão no numerador, elas são chamadas de zeros da função de sistema. Tá? Ao passo que as raízes aqui do denominador, né, do meu polinômio dz, elas são chamadas de polos, né, do meu sistema. Tá? O estudo, né, dos polos e zeros, que nem eu acabei de comentar, fornece aí várias informações importantes sobre o meu sistema, como a gente vai ver na aula. Tá? Então, olha só. A raiz de um polinômio, né, corresponde ao quê? Ao argumento, né, para o qual, né, o valor daquele polinômio se torna igual a zero. Tá? Então, a gente tem que h de z é n de z sobre d de z. Né, então, a gente conclui que a raiz de nz, né, que está lá no numerador, né, corresponde, né, aos valores de z para os quais n de z é igual a zero, ou seja, são os zeros de h de z. Tá? E as raízes de d de z correspondem aos valores para os quais o denominador aqui é igual a zero. Ou seja, para onde não vai haver convergência da minha transformada. Tá? São os polos. Né? Então, como h de z ela não é definida, né, para os polos, né, porque eu não tenho convergência ali, então a região de convergência não pode incluir, né, os polos. Tá? Então, esses polos, na verdade, eles vão delimitar a fronteira, né, das regiões de convergência que existam, né, na minha transformada, né, na verdade, da região de convergência. Né? É que se eu tiver, por exemplo, uma região de convergência que é um anel, né, eu posso ter mais de um polo aí delimitando aquela região. Tá? Bom, então, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que nem a gente definiu no slide anterior, né, h de z é a razão entre o polinômio n de z e d de z. Né? Então, as raízes de n de z, elas correspondem ao quê? Aqueles valores, né, para os quais n de z é igual a zero. Né? Ou seja, são os zeros da minha função de sistema. Tá? Ao passo, né, que as raízes de d de z, ou seja, os valores do argumento para o qual, né, aquele polinômio é igual a zero, né, vão corresponder exatamente ao quê? Aos valores para os quais não há convergência de h de z. Por quê? Porque eu estou com zero no denominador. Tá? Então, como h de z não é definida, né, nos polos, a região de convergência de h de z não pode incluir esses polos. Tá? Então, o que vai acontecer? Os polos, na verdade, né, eles vão ser responsáveis por delimitar a região de convergência da minha transformada transformada z, né, ou, no caso mais específico aqui, da minha função de sistema. Tá? Então, o estudo, né, dos polos e zeros aqui no plano Z fornece, né, informações aí sobre o comportamento, né, do sistema e as regiões de convergência. Quando a gente está falando de um sistema e fala de região de convergência, na verdade a gente está falando da região de operação desse sistema. Então, falando aqui de polo e zero, então a gente pode mostrar que os polos eles produzem exponenciais amortecidas lá na resposta ao impulso, né, h de n. A gente vai ver, inclusive, no exemplo depois, o polo causando esse tipo de comportamento na resposta. Tá? A presença de polo fora da origem, né, faz também com que a duração da minha resposta ela seja
ilimitada, né? Ou seja, caracteriza os sistemas lá do tipo IR. Tá? E se n for igual a zero, né? Ou seja, eu não tenho realimentação no meu sistema, eu não tenho polos fora da origem, tá? Então a resposta vai ser finita, né? Com duração m mais 1 e caracterizando sistemas do tipo FIR, como a gente discutiu na aula anterior. Né? E lembrando que sistemas FIR eles vão ser sempre estáveis. Tá? Então, olha só, vamos ilustrar agora um pouco de tudo isso que a gente falou. Vamos pegar um sistema e vamos, a partir da inspeção dele, determinar qual que é a EDLCC dele, aí vamos encontrar a transformada Z, vamos fazer a análise dessa transformada Z e depois vamos determinar qual que é a resposta ao impulso desse sistema. Tá? Então, olha só, imagina que a gente está com esse sistema que está representado aqui, né? Então, por inspeção, a gente consegue determinar que a minha equação de diferenças, né, y de n vai ser igual a quê? Eu tenho um caminho aqui retornando, né, uma realimentação. Então, 0,9, eu tenho um atraso, 0,9 y de n menos 1. Depois eu tenho um caminho direto aqui, x de n vezes menos 0,5. E tenho esse caminho aqui com um atraso, então eu tenho x de n menos 1. Então essa daqui é a equação, a diferença desse sistema linear invariante no tempo discreto que a gente vai analisar. Então se a gente rearranjar essa expressão, né, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar o que é y para um lado e o que é x para o outro. Então eu vou ficar o quê? Com y de n menos 0,9 y de n menos 1 vai ser igual a menos 0,5 x de n mais x de n menos 1. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a transformada z dos dois lados. Então, aplicando a transformada z, o que eu vou ficar? Y de n vira y de z. Menos 0,9, y de n menos 1, aplicando a propriedade do deslocamento, vira o quê? Y de z, z a menos 1. Isso aqui vai ser igual ao quê? Menos 0,5, x de n vira x de z, mais x de n menos 1 vai ser o quê? X de z vezes z a menos 1, propriedade do deslocamento aí de novo. Tá? Então agora rearranjando, né, simplesmente se eu botar em evidência que y de z de um lado e x de z do outro, né, então eu vou ficar o quê? Com y de z sobre x de z é menos 1 meio, que multiplica 1 menos 2z a menos 1, dividido por 1 menos 0,9 z a menos 1. Tá? Bom, se a gente multiplicar em cima e embaixo por z a menos 1, eu não estou alterando, né, a expressão em si. Né? Eu multipliquei em cima por z a menos 1, embaixo por z a menos 1, na verdade eu estou multiplicando por 1. Mas se a gente fizer isso, a gente consegue visualizar com mais facilidade, né, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco lá sobre o polinômio no numerador e o polinômio no denominador. Olha só, a gente percebe aqui que aqui no numerador, quando z é igual a 2, esse numerador é igual a 0. Né? Então eu tenho um 0 aqui. Tá? E aqui, ó, quando z é igual a 0,9, esse denominador é igual a 0. Então eu tenho um polo aqui. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um polo em z igual a 0,9 e tenho um 0 em z igual a 2. Tá? Então, o que a gente observa? Né? Que a presença da realimentação leva a uma EDLCC, isso daqui a gente já tinha visto, né? Com n maior do que 0 e presença de polos caracterizando, né, o nosso sistema IR. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? Que o nosso polo, né, a gente viu que o nosso polo está em 0,9. Tá? A gente está considerando aqui que o nosso sistema é causal, tá? Então a gente pode afirmar que esse sistema também é estável. Né? Por que esse sistema é estável? Porque o nosso polo não está em 0,9. Qual que era a condição de estabilidade? Que o módulo de z tinha que ser menor do que 1. Para quê? Para que eu tivesse a circunferência de raio unitário, né, que é o domínio da transformada de Fourier, dentro da região de convergência. E isso está sendo atendido aqui. Né? Então, como está sendo atendido, eu posso afirmar que esse sistema é estável. Então, se a gente desenhar agora essa região de convergência, o que a gente observa aqui? Ó? Eu tenho a região de convergência, toda essa área em azul, né, que vai do exterior dessa circunferência aqui de raio 0,9, que representa o polo, né, incluindo z tendendo a infinito. E a gente percebe que a CRU, né, que é a circunferência de raio unitário, que vai corresponder exatamente, né, quando esse módulo aqui é igual a 1, ela está exterior, né, a esse valor de 0,9, que ela é maior. Né, então, ela está dentro da minha região de convergência. E aqui a gente observa, né, o zero
né, em 2 lá da minha função de sistema. Tá? Bom, vamos dar uma analisada agora como que fica a resposta ao impulso. Então, olha só, a gente tem que a nossa função de sistema, ela é menos 1/2, que multiplica z menos 2 dividido por z menos 0,9. Bom, para a gente aplicar a transformada inversa, o que a gente vai fazer? Eu tinha comentado com vocês lá quando a gente falou na aula passada do cálculo da transformada inversa, né, que a gente tinha que utilizar uma integral de linha, eu comentei, falei assim, olha, normalmente você não vai fazer esse cálculo, né? Normalmente você vai fazer o quê? Você vai rearranjar a sua expressão de tal forma, né, que você coloque ela de uma maneira que você consiga identificar alguma semelhança, né, na verdade uma equivalência, né, com funções nas tabelas, e aí você simplesmente aplica as tabelas. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai reescrever essa função de uma forma conveniente, de tal forma que eu possa aplicar, né, uma identidade que eu encontro lá nas tabelas. Então olha só, o que eu fiz aqui daqui para cá? Eu simplesmente escrevi, né, eu separei aqui, como eu tenho z menos 2, eu escrevi como 2 frações. Eu escrevi aqui a primeira fração, z dividido por z menos 9, menos 2 dividido por z menos 9. Tá? E isso tudo aqui multiplicado por menos 1/2. Então agora só distribuindo, né, então eu vou ter menos 1/2 de z dividido por z menos 0,9 mais 1 sobre z dividido por 0,9. Né? Simplesmente distribuir agora esse menos 1/2 que estava multiplicando aqui as duas frações. Então agora se a gente usar a tabela da transformada, tá? Tem aqui inclusive a referência lá do material base onde estão essas tabelas, a gente percebe lá no material base que associado, né, a essa expressão da transformada z, ou seja, z dividido por z menos gama, a sequência associada a ela é gama na n, u de n. Tá? E para transformada 1 sobre z menos gama, a sequência associada é gama elevado a n menos 1, u de n. Se eu olhar aqui, ó, esse cara é essa expressão, né? Para gama igual a 0,9. E esse daqui nada mais é do que essa expressão aqui, ó. De novo, né? Para gama igual a 0,9. Então eu vou simplesmente aplicar, né, a tabela. Então aplicando a tabela, o que a gente vai ter? Que h de n então vai ser menos 1/2 de 0,9 na n, né? Aqui, 0,9 na n, mais 0,9 na n menos 1, u de n menos 1. Tá? Então, essa daqui, né, eu consegui, então, a partir, né, da transformada z, chegar na resposta ao impulso do meu sistema. Vamos dar uma olhadinha nessa resposta. Né? Então, se a gente viu que a resposta, sequência associada é essa daqui, né, da resposta ao impulso. Se a gente agora colocar essa resposta num gráfico, a gente vai observar esse gráfico aqui, da resposta. Tá? E aí o que a gente observa? Né? Que a presença do polo, né, lembra que a gente está com o polo aqui em 0,9, né? A gente observa que a presença do polo, que nem a gente tinha dito lá atrás, o que ele vai fazer? Ele vai inserir exponenciais amortecidas na resposta. Né? Se a gente olhar aqui, ó, a envoltória dessa resposta aqui, né, você tem aí uma exponencial amortecida conforme a gente tinha previsto lá inicialmente, quando a gente falou, né, dos efeitos da presença de polo na função de transferência. Tá? Na função de sistema, perdão. Bom, então, com isso daqui, a gente ilustrou, né, um pouquinho aí do que é possível da gente fazer através da transformada z. Né, a gente vê que ela é uma ferramenta bastante poderosa. Né, então, a partir de um sistema, né, eu tiro a equação, as diferenças daquele sistema, aplico a transformada z e tenho como fazer uma análise aí, né, de estabilidade, de causalidade, consigo determinar a resposta ao impulso, né, uma ferramenta bastante poderosa e que a gente utiliza amplamente aí em projeto e análise de filtros. Tá ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria contar na aula de hoje e até a próxima aula.